Olá, bem-vindos a mais um Mirada Explica. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o poder, narrativa e seus efeitos em um dos elementos mais prósperos da cultura internacional, o futebol. Quantas vezes você já se perguntou de onde será que vem esse investimento no futebol europeu? Às vezes ele vem de forma explícita. A gente sabe quem comprou, vem um sheik, seja no Paris Saint-Germain, seja no Manchester City, mas outras vezes esse investimento vem de forma sutil, através de um grupo de investimento de países como Estados Unidos, por exemplo. E nem sabemos que isso aconteceu e desde quando isso acontece. E no vídeo de hoje iremos falar sobre esses dois tipos de investimento no futebol europeu e quais são os efeitos e causas desses investimentos. No vídeo de hoje, falarei sobre a repercussão desses investimentos, a visão dos países europeus em relação a eles e assim como mostrar o quão rentável ou não este investimento pode ser. O ano era 2008. O mundo dos investimentos sofria com uma crise especulativa iniciada nos Estados Unidos. Contudo, um sheik, Mansur bin Zayed Al Nahyan, não mostrava que a crise tinha o afetado ao investir a impressionante quantia de 210 milhões de libras. O impacto dessa compra fora dos gramados teve efeitos vistos rapidamente dentro dele. Já no primeiro dia de compra, o clube gastou a quantia de 32 milhões de libras em Robinho, jogador brasileiro e astro do Real Madrid naquele momento. Nas temporadas seguintes, o City seguiu investindo fortemente em jogadores, contratando outros astros internacionais, como Agüero, Balotelli, Davi Silva e Tevez, contratações que resultaram no primeiro título inglês após décadas na seca de títulos importantes. Hoje, em 2020, 12 anos após a compra do Sheik, o City acumula 4 títulos de Premier League e outros títulos ingleses. Entretanto, seu grande sonho, o título europeu, ainda não se tornou realidade. Sonho este que pode estar ainda mais distante, devido a uma possível punição por parte da UEFA, pelo fato do clube violar regras financeiras internacionais. Sobre a violação de regras e o Manchester City, muito se discute no cenário europeu sobre a legitimidade desse investimento, tendo em vista que a fonte desse dinheiro não é confiável e para alguns defensores dos direitos humanos é até imoral, quando a gente leva em consideração os ataques e a pressão ocorrida no Iêmen, que são feitas pelo próprio governo saudita. Nessa discussão sobre legitimidade e legalidade do dinheiro investido, falaremos sobre outro investimento, tão rentável como o Manchester City, mas não tão polemizado como o anterior. Falaremos do queridinho do momento, atual vencedor inglês e europeu, Liverpool Football Club. Em 2010, após uma temporada desastrosa do Liverpool e 2 anos após uma crise especulativa na economia, uma empresa norte-americana mostrou grande interesse na compra do clube e assim o fez, pela quantia de 300 milhões de libras. A Fenway Sports Group, ou FSG, realizou a compra do clube com grandes promessas de mudança. A narrativa de compra do Liverpool por parte do FSG, ela baseou-se em 4 grandes promessas. Seriam elas: a primeira, atrair melhores jogadores; a segunda, tornar as perdas dentro de campo em ganhos dentro e fora dele; a terceira, competir por troféus; e quarta, criar uma cultura vencedora no clube. O ponto número 1 baseava-se em reparar débitos, investir no clube, vender promessas como foi o caso de Sterling e contratações pontuais, por exemplo, Coutinho, Van Dijk, Alisson e Firmino. Já na promessa número 2, iremos analisar o Liverpool antes da compra e depois da compra. 10 anos antes da compra, o Liverpool teve uma média de 20 vitórias por temporada na Liga. Após a compra, registrando agora o 10º ano, o Liverpool teve 19 vitórias por temporada. Entretanto, nas 2 últimas temporadas, houve um aumento significativo de vitórias, com um vice-campeonato e um campeonato, tanto na Europa quanto na Liga Inglesa. E na promessa número 3, com o aumento dessas vitórias nas últimas temporadas, viu-se de maneira clara o cumprimento dessa promessa, com as 2 finais e um título europeu. E para o ponto final,
Com os 2 grandes títulos nas últimas 2 temporadas, tende-se a estabelecer uma cultura vencedora, e para isso uma figura é muito importante: o treinador e gerenciador Jürgen Klopp. O treinador realizou mudanças desde funcionários da alimentação até a contratação precisa de jogadores. E agora que já vimos os 2 exemplos, vocês perceberam uma diferença entre esses 2 clubes? Ambos foram comprados, mostraram resultados financeiros e futebolísticos, e ainda assim há uma certa diferença na maneira que olhamos para os 2 investimentos. E essa diferença ela se dá por conta de uma relação entre narrativa e poder. No caso do Manchester City, há uma narrativa de poder, que é vista como mais agressiva, e muito disso se dá pela legitimidade de seu maior investidor e seus crimes humanitários em outras partes do mundo, como no Iêmen, por exemplo. Juntamente com a falta de tradição do City, há uma ideia de que todo o poder do clube não está em sua narrativa, mas sim em seu dinheiro. Já no Liverpool, existe um poder de narrativa, ou seja, a repetição de um discurso que te força a ser convencido de que o investimento, além de ser carregado de dinheiro, é carregado por algo maior, por uma tradição que há de vir, e que acreditar nela é um fator importante no processo. Apesar de também ter sido um grande investimento, nunca se questiona a origem do mesmo, mas sim os objetivos dele. E aí, você gostou do impacto da narrativa e do poder no futebol e nas relações internacionais? Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para receber mais conteúdos informativos e interativos. Um abraço!